Boa noite, irmãos. Que bom que estamos aqui para adorar o nosso bom Deus. Neste domingo, dia 21 de junho de 2020. É uma alegria poder estar com você e eu gostaria de convidá-lo, você que já está conosco, para nós termos uma palavra de oração. Mas antes, vamos ler o texto do Salmo 34, versos de 1 a 3. Salmo 34, versos de 1 a 3. Veja o que diz a palavra do nosso Deus. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Agora sim, vamos orar com base nesse texto. Vamos ter uma palavra de gratidão, de confissão e de intercessão. Na palavra de intercessão, que vai ser nossa oração, quando nós oramos uns pelos outros, vamos orar pela cidade de Uberlândia. A partir de segunda-feira nós voltamos, aquele isolamento social mais rígido, quando houve o primeiro fechamento do comércio e só os serviços essenciais estarão abertos. Vamos orar pelas empresas que já estão com dificuldade e agora têm que ser fechadas de novo. Vamos orar pela consciência do povo de Uberlândia. O uberlandense precisa abrir os olhos e tomar cuidado e cumprir à risca a determinação da Secretaria de Saúde do município. Senão nós vamos ficar nesse vai e vem. Vamos agradecer ao Senhor primeiro. Vamos agradecer ao Senhor porque nossa diretoria, a diretoria da igreja, juntamente com os membros, nós tomamos uma decisão correta em não abrir quando a prefeitura liberou para nós abrirmos. Senão teríamos que fechar agora 2 ou 3 semanas depois. Nós estamos orando, irmãos, vamos confiar no Senhor e pedir ao Senhor que o Senhor nos oriente também. Vamos ser gratos, pela diretoria que o Senhor tem nos dado, pela liderança da igreja e pela oportunidade de podermos, neste momento de crise mundial, neste momento de crise na saúde, o Senhor ter nos dado sabedoria para administrar esse tempo, como povo de Deus. Vamos orar. Curve sua cabeça, feche os seus olhos, oremos ao Senhor. Pai, somos gratos ao Senhor pela oportunidade da salvação, da vida e da edificação que vem da Tua palavra. Somos gratos ao Senhor pela nossa igreja, pela diretoria da igreja, pela liderança geral da igreja, que tem neste momento difícil tomado decisões difíceis, mas na iluminação e na liderança do Senhor pelo seu Espírito Santo, tem sido decisões corretas. Bendito seja o Teu nome para sempre. Pai, queremos também, nesse momento, confessar os nossos pecados. Pecados cometidos por palavras, pensamentos e ações. Nós sabemos que somos pecadores, temos consciência disso e nós erramos por palavras, pensamentos e ações todo tempo. Por isso pedimos ao Senhor misericórdia e perdão dos nossos pecados, individualmente e como povo Teu, como congregação, como organização. Colocamos em Tuas mãos agora a cidade de Uberlândia. Pedimos, ó Deus, por cada uberlandense, de qualquer idade, que haja consciência em cada um e que nós possamos cumprir à risca as determinações da Secretaria de Saúde do município e do estado, para que possamos, o mais rápido possível, vencer a contaminação deste vírus, o Covid-19. Pai Celestial, pedimos pelos comerciantes, pedimos por aqueles que vão ter que parar de trabalhar agora. Pedimos pelo seu sustento. Pedimos amparo para eles, suprimento de suas necessidades. Pedimos que haja calma, paciência e que eles não entrem em pânico. E nem a população. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia deste mundo, das pessoas que estão trabalhando na linha de frente contra o Covid-19. Ó Deus, abençoe e proteja cada agente de saúde, cada agente de segurança, cada pessoa que trabalha com serviços essenciais. Tenha misericórdia e abençoe-nos essa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, gostaria de convidá-lo a continuar conosco
louvando o nome do Senhor. Boa noite outra vez, seja bem-vindo ao culto da Igreja Batista do Livre-Arbítrio no bairro Jardim das Palmeiras, em Uberlândia. É uma alegria ter você conosco, você que é daqui e você que é de outra cidade do estado de Minas Gerais e você que é de outro estado da nossa federação. Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus. É uma alegria tê-lo conosco, é uma alegria poder compartilhar com você esse culto de adoração ao Senhor e compartilhar também a palavra de Deus com a sua família. Por isso, gostaria de lhe dar algumas informações da nossa igreja. Primeira informação é que todas as quartas-feiras nós estamos estudando e orando, não é? Orando e estudando a palavra de Deus no Evangelho de Marcos. Estamos já no capítulo 6.
Essa semana nós lemos a primeira parte do capítulo 6, versículos de 1 a 12, que fala sobre a incredulidade dos nazarenos. O tema que nós estamos estudando no capítulo 6 é sobre Jesus lidando com a incredulidade, ou Jesus e a incredulidade. Então, o primeiro tema foi a incredulidade dos nazarenos. E aí, então, na próxima semana, na quarta-feira, estaremos estudando, continuando no capítulo 6, lendo, explicando e aplicando a palavra de Deus, 19 horas e 30 minutos. Tá? Nossa escola bíblica dominical, o tema desse bimestre, o bimestre termina semana que vem, dia 28, último domingo do mês de junho, com o estudo de número 8, e o tema é os 4 As de uma igreja acolhedora. O versículo para memorização está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 27. A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. O versículo bom para memorizar, hein? Deus abençoe a sua vida. Domingo que vem a gente está aqui para encerrar o estudo sobre igreja acolhedora. Em nome de Jesus. Queridos, aos domingos à noite eu estou pregando na carta de Paulo aos Romanos. Na primeira semana eu preguei sobre comunhão cristã, depois, a semana passada, falei sobre família, um novo homem em uma nova família. E hoje vou falar sobre discipulado, um ministério para Deus e para as pessoas. Um ministério a Deus e um ministério às pessoas também. E na outra semana terminaremos com o assunto mutualidade ou amizade. Eu gostaria de convidar você também a pensar um pouco sobre dedicação de vidas e bens. Gostaria de convidá-lo a dedicar sua vida e seus bens ao Senhor. 2 Coríntios 9, 7 diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. O banco para você fazer uma transferência com o seu dízimo e a sua oferta, você que é membro e congregado da igreja, é o Banco Sicoob, o número é 756. A agência onde a igreja tem conta é a agência 4264 e a nossa conta corrente é 518808. Se você não consegue fazer um TED, uma transferência ou um depósito ou um DOC, não se preocupe, entre em contato com a gente, providenciaremos um meio de você contribuir. Não guarde o que é do Senhor, contribua para o reino de Deus. Falando em contribuição, pedimos oração aos irmãos. Precisamos fazer o conserto do telhado do salão. Deu um vento há um mês e meio, quase 2 atrás, e levantou e a gente não sabia. Então tem um buraco grande no telhado do salão que precisa ser consertado. Precisamos da ajuda dos irmãos, tá bom? Se você quer dar uma contribuição, entre em contato comigo ou com a tesouraria da igreja. Deus quer abençoar a sua vida, quer abençoar a nossa vida também. Seja liberal em contribuir no reino de Deus. Deus abençoe a sua vida. Continuamos então adorando ao Senhor com cânticos. Louve ao Senhor conosco. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te
sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor.
Amém? Que bênção, não é? Não há como se confundir com o grande e poderoso amor de Deus. Graças ao nosso bom Deus. Eu gostaria de convidar você essa noite que está chegando agora, que já está conosco o culto todo, mas se você chegou agora, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Gostaria de convidar a todos a abrirmos a palavra de Deus no livro de Romanos, ou na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15. Vamos ler versículos de 14 a 21. Tá aparecendo aí 14 a 17, mas eu ampliei um pouco a leitura até o 21, tá bom? Romanos, capítulo 15, versículos de 14 a 21. Veja o que diz a palavra de Deus. Você pode abrir a sua Bíblia na versão que você está usando. A gente está usando a versão atualizada no Brasil. Ou você pode, então, utilizar a que está aparecendo aí na sua tela, tá bom? Olha o que a Bíblia diz. E certo estou, meus irmãos, sim eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte, mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavras e obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Versículo 20. Esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Que leitura maravilhosa sobre o ministério apostólico do apóstolo Paulo. Agora vamos ter uma palavra de oração. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, essa noite nós nos colocamos diante do Senhor para ouvir a Tua voz através da exposição de Tua palavra no texto de Romanos, capítulo 15, a partir do versículo 14 até o final do capítulo 16. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos abençoe com essa palavra, de maneira que a explicação possa trazer para nós aplicações, e essas aplicações possam trazer edificação para o teu povo e salvação para os que ainda não são teu povo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, meu tema de hoje é discipulado, ministério a serviço de Deus e das pessoas. Esse mês de junho, minhas mensagens têm sido na carta de Paulo aos Romanos. Carta que Paulo escreveu no ano 58 depois de Cristo, quando ele estava na cidade de Corinto. A carta que Paulo escreveu tem 16 capítulos e ela pode ser dividida em duas partes, do capítulo 1 ao capítulo 11, onde Paulo apresenta as verdades teológicas da doutrina da salvação. E dos capítulos 12 a 16, onde Paulo apresenta como cada cristão pode vivenciar essas verdades teológicas no seu dia a dia, em comunhão com os seus irmãos na igreja e dando um bom testemunho neste mundo. Nosso texto de hoje está na segunda parte da carta, nos últimos 2 capítulos,
onde o apóstolo Paulo fala sobre o seu ministério e se despede daqueles irmãos, numa ansiedade imensa de estar com eles, de visitá-los, de conhecê-los de perto. Olha, como Paulo está falando nesses 2 últimos capítulos sobre o seu ministério, cabe aqui, queridos e amados, uma palavra sobre liderança cristã. Oswald Sanders disse o seguinte: a maior necessidade da igreja para que cumpra suas obrigações com a presente geração é uma liderança espiritual, sacrificial e plena de autoridade. Por isso, Arival Dias Casimiro disse: todo líder espiritual é chamado por Deus, qualificado pelo Senhor, comissionado por Cristo e enviado pelo Espírito Santo. Romanos, capítulo 15, versículo 14 até o capítulo 16, versículo 27, revela que o apóstolo Paulo era um verdadeiro ministro de Deus, um verdadeiro ministro do Evangelho, um verdadeiro apóstolo. Por isso eu quero convidar você para vermos juntos características do seu ministério para com Deus e para com as pessoas. Em primeiro lugar, nós vamos ver o ministério de Paulo. O ministério de Paulo era a serviço de Deus. Querido, pensa comigo, uma pessoa que recebeu dons e um ministério de Deus é alguém que está procurando em servir, e agradar a Deus em primeiro lugar. Então, uma pessoa que recebeu um chamado diretamente de Deus para a salvação, e agora recebe dons espirituais e um chamado para o serviço no ministério, seja ele qual for o ministério, porque às vezes quando a gente fala sobre ministério, as pessoas enchem os olhos porque pensam logo no ministério pastoral, ou no ministério de presbítero, que auxilia o ministério do pastor, ou no ministério diaconal, ou na área da música na igreja, ou em outras áreas onde a pessoa fica em evidência. Mas quando eu digo que uma pessoa que recebeu um ministério diretamente por Deus está ou vive preocupado em servir e agradar a Deus em primeiro lugar, eu estou falando de qualquer área em que Deus chamou você e a mim para servir na igreja. Paulo, queridos, nos últimos 2 capítulos desta carta, abre o seu coração e ele explica as características do seu ministério para Deus. Primeira característica, o ministério de Paulo foi recebido pela graça de Deus. Veja versículos 14 e 15 que nós lemos. Ele diz: estou certo, meus amados irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Agora veja o 15. Entretanto, meus amados, vos escrevi em parte mais ousadamente. Ele quer dizer, eu sei que Deus chamou vocês e preparou vocês como igreja. Eu sei que vocês estão fazendo a vontade de Deus, mas eu preciso exortar vocês. Ele diz: como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus. Qual foi a graça? A graça de servir no ministério da pregação e do ensino da palavra de Deus. Paulo via o seu ministério como um modelo operante da graça divina. Você pode ver isso em 1 Timóteo capítulo 1. Ele coloca lá claramente a maneira como Deus o chamou e o que ele tinha que fazer no reino de Deus. Que coisa maravilhosa. Segunda característica do ministério de Paulo no seu serviço a Deus é que o ministério de Paulo era um ministério sacerdotal. Veja versículo 16. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada
pelo Espírito Santo. Qual é o ministério sacerdotal de Paulo? O ministério sacerdotal de Paulo consistia no santo encargo, como diz o texto, de pregar e ensinar o evangelho às pessoas e de apresentar essas pessoas como oferta agradável e suave diante de Deus. Como diz o texto aqui, uma oferta aceitável, santificada ou separada pelo Espírito Santo, porque toda pessoa que ouve o Evangelho e reconhece Jesus como seu Salvador, recebendo Ele pela fé, é separada pelo Espírito Santo, separada para Deus. Por isso, santificada pelo Espírito Santo. Terceira característica do ministério do apóstolo Paulo em relação a Deus é que o ministério de Paulo era realizado para a glória exclusiva de Deus. Versículo 17, tendo, pois, motivo de gloriar-me em Cristo nas coisas concernentes a Deus. Em quem o apóstolo Paulo se gloriava? Em Cristo. Paulo não se gabava pelo fato de ser ministro do Evangelho de Cristo, mas gloriava-se naquilo que Deus realizava por seu intermédio. A glória de Deus era o objetivo de todo o seu serviço no ministério do Evangelho. Paulo não queria glória, não queria aplausos, não queria o seu nome na primeira página do jornal da época, ele não queria que suas lives da época fossem as mais curtidas, não, ele queria que Deus fosse glorificado. E quarta característica do ministério de Paulo em relação a Deus, o seu serviço, é que o ministério de Paulo era exercido no poder do Espírito Santo. Queridos, Paulo foi usado por Deus em seu ministério para realizar milagres extraordinários. E nós temos aqui 3 lições sobre esses milagres. Vamos ler os versículos 18 e 19, reler, não é? Diz assim: porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. Ele está dizendo assim, eu não vou me exaltar, me gloriar, dizendo que eu sou o cara, que eu faço isso, que eu faço aquilo. Não, eu quero falar sobre o que Cristo fez. Olha que coisa! Para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Quais são as lições que nós aprendemos aqui nesses 2 versículos? Primeiro, que os milagres no ministério de Paulo serviram para levar não cristãos à obediência por palavras e obras. Olha, não foi apenas para curar essas pessoas, não foi apenas para tirar a doença da vida dessas pessoas, não foi apenas para restaurar a saúde dessas pessoas, ou ressuscitá-las se estivessem mortas. Não, os milagres que Paulo realizou na vida daquelas pessoas que ouviam o Evangelho foi para que elas se convertessem e passassem a obedecer o Evangelho de Jesus Cristo, mas não apenas de palavra, mas em testemunho, porque dizem obras. Segunda coisa que nós aprendemos aqui é que os milagres no seu ministério, ou no ministério de Paulo, eram pelo poder do Espírito Santo. Não era conversa. Não era com rosa ungida, sal grosso, manto santo, feijão que mata a Covid. Não, não era isso não. Era no poder do Espírito Santo. Era o Espírito Santo quem fazia a obra. E terceira coisa que nós aprendemos aqui é que os milagres no seu ministério serviam para a divulgação do Evangelho. Veja aqui, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, diz ele no final do versículo 19. Que lições impressionantes! Mas, queridos, há uma quinta característica do ministério de Paulo quando ele serve a Deus. É que o ministério de Paulo era um ministério pioneiro. Veja versículos 20 e 21. Diz Paulo, pregando o Evangelho para as pessoas se converterem, obedecerem, seguindo a Cristo, no poder do Espírito Santo, Deus fazia milagres, ele diz assim, me esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-lo, os que
e compreendê-lo os que não tinham ouvido a seu respeito. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Paulo pregou e ensinou o evangelho de Cristo com muito esforço. É o que o texto diz aqui. Onde Cristo ainda não fora anunciado. A sua maneira de pregar o evangelho e ensinar dessa forma serviu para cumprir o que havia predito o profeta Isaías em Isaías 52:15, que o próprio Paulo colocou aqui. Transcreveu o texto para a sua carta. Deixa eu falar uma coisa. Pregar o evangelho num lugar onde já tem muita gente pregando. Pescar pessoas em igrejas, pessoas que já ouviram o evangelho. Juntar um grupo de pessoas e dizer que é um rebanho e que está pastoreando essas pessoas, isso não é esforço nenhum, isso é pilantragem, isso é falso profeta. É o que nós estamos vendo por aí. E agora, com o distanciamento que as igrejas não podem realizar a obra de Deus, é que a gente está vendo quem é pastor mesmo. Quem realmente prega o evangelho, quem realmente está fazendo a obra de Deus. O ministério de Paulo era pregar onde ninguém ainda ouviu o evangelho, pregar para os não crentes e edificar a igreja do Senhor Jesus. Você conhece alguém que está pregando, dizendo que está pregando o evangelho, mas ao invés de pregar o evangelho, está pescando em outras igrejas, membros das outras igrejas, atrapalhando e escandalizando o evangelho? Está repreendido o seu endemoniado em nome de Jesus. Você e toda a raça de falso profeta. Como servo de Deus, nós não aceitamos, nenhum crente de verdade aceita esse tipo de coisa, porque isso atrapalha o evangelho. Olha o apóstolo Paulo, eu não podia perder essa deixa não, porque não sou eu, está aqui no evangelho, esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já fora anunciado. Será que esse versículo tem na Bíblia de alguns pastores, alguns evangelistas, ou que se dizem pastores, evangelistas, profeta, apóstolo? Se tiver, tem que se converter, porque está fazendo tudo errado. Tudo errado. Veja o exemplo do apóstolo Paulo. Pelo amor de Deus, gente, vamos pregar o evangelho corretamente. Vamos pregar às pessoas que ainda não ouviram o evangelho. Vamos anunciar Jesus para que as pessoas se convertam. Foi isso que o apóstolo Paulo fez. Ele disse, não vou de jeito nenhum pregar o evangelho onde todo mundo está pregando. Não, deixa o pessoal pregar. Eu vou pregar para quem nunca nem ouviu. É difícil, não é? É mais fácil não pregar o evangelho para pessoas que nunca ouviram. É mais fácil pregar para quem já ouviu. Deixa eu te falar uma coisa. Um dia, Deus vai julgar o mundo com justiça por meio de Jesus Cristo. E eu vou falar uma coisa para você. Para todos os que me ouvem. Eu vou estar lá. Nós estaremos lá como povo de Deus. E eu quero ver. Eu quero olhar nos olhos desse monte de cara de pau que está enganando o povo com um evangelho falso. Eu quero ver o que eles vão dizer. Porque está aqui o exemplo para nós seguirmos no ministério do apóstolo Paulo. Agora, queridos, o ministério do apóstolo Paulo não era apenas em relação a Deus. O seu serviço, o seu ministério não era apenas em relação a Deus. Mas o ministério de Paulo também era a serviço das pessoas, da igreja e não da igreja. Da igreja para a edificação e não cristãos para a salvação. O serviço em relação aos gentios, a Bíblia chama de gentios, em algumas partes os não cristãos, foi um trabalho grande e de muito esforço. Veja, o apóstolo Paulo diz, versículo 22 a 24, essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e para lá seja por vós
encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. O que é que Paulo está dizendo aqui? Me deu muito trabalho pregar o evangelho para os não cristãos. Me deu muito trabalho começar a igreja do zero, pregando o evangelho de em casa, para pessoas não crentes. Para pessoas que nunca tinham ouvido o evangelho. Por isso que não dava para eu ir lá visitar vocês. Porque eu queria ganhar essas almas para o Senhor Jesus. Mas agora que eu já abri várias igrejas aqui, agora que eu estou mais tranquilo, eu posso ir aí fazer uma visita para vocês. Eu vou passar na Espanha. Olha, mas eu quero passar um tempo de comunhão com vocês. Queridos, servir a Deus é servir as pessoas. Paulo via o seu ministério como um serviço aos santos. Veja o versículo 25. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. A serviço da igreja, dos separados por Deus para irem para o céu. Queridos, o serviço em relação aos não cristãos era pregar e ensinar o evangelho. E em relação à igreja era continuar ensinando o evangelho. Começamos com o evangelho e vamos terminar com o evangelho. E era isso que Paulo fazia e é isso que nós queremos fazer. Agora, Paulo, ele fala sobre algumas maneiras de servir cristãos e não cristãos com o evangelho nesse restante de texto. O texto que nós lemos de 22 a 24, Paulo fala sobre visitação evangelística e de edificação. Ao invés de nós fazermos visitas a cristãos de outras denominações, de outras igrejas, temos que fazer como Paulo, visitar os não cristãos, visitação evangelística, para pregar-lhes o evangelho. E visitar, sim, os nossos irmãos, membros das nossas igrejas, nossos amigos, que têm a mesma fé que nós, que não se desviaram, que estão firmes, para que eles continuem firmes, sendo edificados. Foi isso que Paulo fez, e é isso que ele está fazendo. Visitação evangelística dá trabalho. Visitar os irmãos dá trabalho, mas é um pouco menos. Por quê? Porque nós já somos irmãos. Visitação para a edificação dos santos. Uma outra maneira que Paulo diz aqui de servir cristãos e não cristãos com o evangelho é cuidando dos necessitados. Veja a partir do versículo 25, nós já lemos do 26. Porque aprove a Macedônia, quer dizer, as igrejas daquela região, e a Acaia, levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Veja que coisa, isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Paulo quer dizer o seguinte, Jesus veio do povo judeu, pregou o evangelho e abriu as portas para o mundo inteiro. Agora os judeus que eram apóstolos estão pregando o evangelho para todos, mas a igreja em Jerusalém, que era caracteristicamente igreja composta de judeus, enfrentou uma perseguição terrível e outras calamidades naturais e agora precisava da ajuda. E Paulo está dizendo, os irmãos podem ser gratos a eles, não só orando, mas contribuindo e lhes ajudando. Isso vai ajudar a alcançar outras pessoas com o evangelho. Paulo fala também que os cristãos e não cristãos precisam de oração. Então, uma maneira de servir com o evangelho é orando. Veja, versículos de... Desculpe, nós lemos até o 27, vamos ler do 28 ao 33. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei para a Espanha. Ele está dizendo assim, que depois que for visitar os irmãos, que pegar a oferta para levar para Jerusalém, ele quer ir à Espanha. Aí ele diz assim, e bem sei que ao visitar-vos irei na plenitude da bênção de Cristo. Eu gosto desse versículo, na plenitude da bênção de Cristo, porque vai na comunhão, vai na bênção, não vai na confusão e na difamação, não, vai na graça de Deus.
Olha que coisa maravilhosa. Ele diz agora, versículo 30. Rogo-vos, pois, irmãos, quer dizer, peço oração, meus irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito Santo, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Ele diz assim, ora por mim. Eu rogo para vocês que orem por mim, que eu estou orando por vocês, para que eu me veja livre. Olha só, de quem que Paulo precisava ser livre? Para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Paulo diz assim, preciso de oração. Porque eu vou aí pegar essa oferta, levar para Jerusalém. Eu preciso que eles me recebam bem. Mas tem uma turma que não vale um tostão furado, né? Ou um real furado, que são os rebeldes, que precisam de misericórdia, da misericórdia de Deus. Então Paulo diz, oro para que Deus me livre desses. Veja que coisa interessante, oração constante pela igreja, pelo ministério, pelo serviço a Deus. Olha uma outra maneira que Paulo fala de servir cristãos e não cristãos no evangelho, com o evangelho. Ele fala de hospitalidade. Olha, nesses versículos, Paulo faz uma lista de 26 pessoas e de 5 famílias que o ajudaram, que ele ajudou, que o ajudaram, que poderiam ajudar outras pessoas. Veja só. A partir do versículo 1. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo de que vos vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Veja que os cooperadores, eles trabalhavam ajudando uns aos outros, não era dando trabalho, atrapalhando, dividindo, não, era juntando. Que coisa maravilhosa, não é? Aí ele vai aqui, veja quantas pessoas ele cita aqui, ó. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios, igrejas que não tinham pessoas judaicas, convertidas. Veja, os cooperadores davam a vida uns pelos outros. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, você vê que havia igrejas na casa dos irmãos que se reuniam para adorar a Deus, como nós estamos fazendo hoje, não é? A igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes, olha só, e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Paulo se gloria e se alegra com as pessoas que serviam no ministério antes dele. Veja que honra Paulo dá a essas pessoas. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Amigo, hein? No Senhor. Saudai Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo e também meu amado Estaques. Saudai Ápiles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso que estão no Senhor. Saudai Trífena e Trifosa, os quais trabalham no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Você veja que Paulo está falando aqui de pessoas que estavam juntos, unidos no Evangelho, cooperando uns com os outros, vestindo a camisa, dando a vida. Dando a vida. Olha só. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles em suas casas, é claro. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e
todos os santos que se reúnem com eles. Que coisa maravilhosa. Veja agora, saudai-vos uns aos outros com um ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Veja que o apóstolo Paulo falou sobre os irmãos. Ele falou sobre 26 pessoas e 5 famílias que serviam no evangelho com tudo que eles eram e que eles tinham. Tem maior exemplo do que esse para nós, irmãos? Você já tinha lido essas recomendações de Paulo aqui? Você já tinha pensado? Pegue uma pessoa dessa aqui, siga o exemplo, pelo amor de Deus. Você vai ver como sua vida vai mudar, como minha vida vai mudar no Senhor. Uma maneira de servir os irmãos é sendo hospitaleiro, é sendo amigo, é servindo com o que somos e que temos. E Paulo também diz que uma outra maneira e último de servir ao Senhor a cristãos e não cristãos é com exortação. Veja versículos de 17 a 20. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não sei como que a pessoa se acompanha com uma pessoa que dividiu uma igreja, porque a Bíblia diz assim, afastai-vos destes, que provocam divisões e escândalo, e andam em desacordo com a doutrina que aprendestes. Eu tenho temor disso aqui. Que Deus me livre disso aqui. Porque eu vou dizer para você, como pastor da Igreja Batista do Livre-Arbítrio aqui em Jardim das Palmeiras, eu só ando com as pessoas que são crentes de verdade. Só tenho comunhão com os cristãos de verdade. Se eu descubro que uma pessoa é uma pessoa que divide a igreja, se eu descubro que é uma pessoa que anda em desacordo com a doutrina da igreja, eu não quero andar com essa pessoa nunca. Porque a Bíblia diz, afastai-vos deles. Porque veja o que diz o versículo 18. Porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Ai, sabe, eu não tenho esse temperamento hipócrita de enganar as pessoas com mimimi, mas tem gente que tem. E diz assim, mas o pastor Walter, todos os verdadeiros pastores, mas o pastor se zanga, o pastor faz aquilo. A gente não está enganando ninguém, a gente está pregando o evangelho, nós não somos hipócritas. Então, eu queria que você pensasse nisso, querido. Pensa comigo. Você está se acompanhando com quem? Você está andando com quem? Porque pregar o evangelho e servir as pessoas é afastar-se dessa raça, que não serve a Deus. Pois, diz o versículo 19, a vossa obediência é conhecida por todos, a obediência dos que servem a Deus. Por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor seja convosco. Essa é a minha esperança. Aqui não dá para dar aquele pulinho que eu dou lá na igreja, não, na cabeça de Satanás. Mas eu queria estar no templo agora, para eu dar um pulo bem na cabeça dele, para ele aprender a não mexer com o povo de Deus, hein? Exortação. Queridos, agora Paulo encerra a carta enviando saudações de 8 irmãos que são seus cooperadores, que estavam com ele cooperando na pregação e no ensino do evangelho. Quem são esses irmãos? Versículos de 21 a 24. Olha aí. Timóteo, Lúcio, Jason, Sosíprato, Tércio, Gaio, Erasto e Quarto. Veja se não é. Saúda-vos Timóteo, meu companheiro, ou meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Saudai-vos Gaio, meu hospedeiro, e toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Mas por que é Paulo que escreveu a carta e o texto diz aqui, eu, Tércio,
que escrevia esta epístola? Porque Tércio era um homem chamado de amanuense, era um doutor que escrevia as cartas ditadas pelos apóstolos que não podiam escrever. Neste momento, Paulo, para agilizar, ditava e ele escrevia. Que coisa maravilhosa! Mas o autor é o apóstolo Paulo. E agora o apóstolo Paulo termina a sua carta com a bênção final. Bênção final que contém 3 lições. Primeiro, vamos ler o texto de 25 a 27. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. 3 lições aí neste final, nesses últimos 3 versículos finais da carta de Paulo. Primeiro, Deus é poderoso para confirmar ou edificar os crentes segundo o evangelho. É o que ele diz aqui. Claramente, Deus é poderoso para confirmar os irmãos segundo o meu evangelho e a pregação de Cristo Jesus, conforme a revelação do mistério. O mistério da pregação, da igreja em Cristo, a esperança da glória. O mistério de um corpo de Cristo, de todas as pessoas, de todas as classes sociais. A igreja que vive servindo ao Senhor, comunhão, que está militante nessa terra, pregando e ensinando a palavra de Deus. Segunda lição aí é que Deus é poderoso para salvar e levar pessoas de todas as nações à obediência do evangelho. Veja se não é isso que ele diz. E agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. A obediência da fé entre todas as nações? Quem são as nações? Pessoas. Deus é poderoso para salvar e levar pessoas de todas as nações à obediência do evangelho. Então vamos pregar o evangelho às pessoas que ainda não obedecem ao evangelho, para se converterem. Terceira lição é que a Deus toda glória, diz o texto, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Deus é o único digno de toda glória. Amém, meus amados? Que bênção esse texto. Que bênção a exposição do ministério que serve a Deus e serve as pessoas. Esse é um ministério também do discipulado. Por isso eu queria concluir essa noite dizendo para você que discipulado é um ministério a serviço de Deus e a serviço das pessoas. Eu quero convidar você a ser um discípulo do Senhor Jesus. E eu quero convidar a você a ser um discipulador para o Senhor Jesus, para poder alcançar outras pessoas com o Evangelho. Então, queridos, discipulado é um ministério a serviço de Deus e das pessoas, quando é realizado pela graça de Deus e no poder do Espírito Santo. Não é com sabedoria humana, não é com palavras de sabedoria humana, não é apenas com o intelecto. Não! É com a graça de Deus. Para alcançar pessoas para o Evangelho, precisa da graça de Deus. Mas precisa também do poder do Espírito Santo, que consegue convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Discipulado, queridos, verdadeiro, na presença de Deus e para alcançar as pessoas, tem que ser pela graça de Deus e no poder do Espírito Santo, como foi no ministério do apóstolo Paulo. Segunda aplicação. Discipulado é um ministério a serviço de Deus e das pessoas, quando é praticado para a salvação das pessoas e edificação da igreja. Temos que pregar e ensinar o Evangelho integralmente. Esse Evangelho, sendo pregado corretamente, ele vai alcançar pessoas, vai convencer pessoas, vai trazer pessoas
para o discipulado. Vai trazer pessoas para serem discípulos de Jesus, para serem discipulados pelos que já são discípulos de Jesus, para que eles sejam edificados. E aí constitui-se a igreja do Senhor Jesus. Discipulado é um ministério a serviço de Deus e das pessoas quando é feito para a glória de Deus. Não é para que o meu nome seja glorificado, o meu ministério seja aplaudido, mas não para pessoas se converterem, para a igreja ser edificada e para que Deus seja glorificado. A Deus toda a glória. Olha o que o apóstolo Paulo disse no versículo 27. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Deus te abençoe. Receba essa palavra e aplique no seu coração. Vamos orar para que haja salvação e edificação em nosso meio, para que haja retorno, para que pessoas se convertam, para que pessoas se arrependam dos seus maus caminhos, para que pessoas que se desviaram e se afastaram da igreja de Jesus Cristo possam voltar à fé verdadeira, à igreja dos primogênitos em Cristo Jesus, como diz Hebreus, a comunhão dos santos. Oremos. Pai, muito obrigado essa noite por tua palavra. Uma palavra vibrante nesse texto, uma palavra empolgante, uma palavra na direção do Espírito Santo. Obrigado. Agora aplique essa palavra em nossos corações. Que nós possamos viver pela tua graça como discípulos do Senhor e fazer discípulos daqueles que não são discípulos, para que eles façam o mesmo. Que o Senhor nos ajude e que muitas pessoas venham a ser discípulos do Senhor, recebendo Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, e que tua igreja possa crescer em conhecimento e sabedoria diante de Deus, na edificação do Espírito Santo. E que o teu nome, Pai, seja glorificado em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, eu queria te abençoar essa noite. Eu não queria deixar passar essa noite para abençoar a sua vida com a bênção dos apóstolos. Então, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima semana, começando quarta-feira com oração às 19h30, em nome do Senhor Jesus.